Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez aqui para o nosso estudo Guardiã do Lar, e hoje o nosso tema é organização do tempo. Eu fico muito feliz com esse estudo porque todo dia tem coisa nova para acrescentar na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir em relação a tudo ao que o Senhor tem nos ensinado. E o primeiro versículo que eu quero ler hoje é Salmos 92:12, e vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios. Quando o Senhor está aqui nos orientando a termos um coração sábio, um coração que conta os seus dias, eu acredito que aqui é uma estrutura assim de ensinamento sobre dar importância em cada momento que estamos vivendo. E saber se cada momento que nós estamos vivendo, já que ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançamos coração sábio, é aproveitar aquele dia como sendo um dia especial para fazer aquilo que é certo, aquilo que é reto diante de Deus. E isso é muito sério para nós nesse tempo onde tudo parece que precisa ser rápido, ágil, tudo parece que precisa ser instantâneo. Então é muito preocupante isso para nós, nesse estudo, uma maneira de arrumar assim uma rotina que agrada a Deus nas nossas atitudes. Então João 3:21 vai dizer assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui eu vejo assim, quando o João está dizendo isso, quem pratica a verdade. Então você está fazendo aquilo que é certo dentro daquele tempo em que você tem naquele dia. Você vai estar na luz. E o que acontece mais na palavra? Hebreus 10:24 vai dizer assim: e consideremos uns aos outros para que estimulamos ao amor e às boas obras. Então aqui entra dentro do nosso estudo a parte da nossa inclusão com a família, esse relacionamento que nós estamos falando ali na mesa, nos momentos em que nós estamos reunidos para orar, para conversar, para falar do nosso dia, esse relacionamento de amor e respeito, de convivência, de se importar com o sentimento que o outro está passando, aquilo que ele está tendo. E aí Efésios 5:15-17 vai dizer: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os seus dias são maus. Porque para que não sejais insensatos, mas entendei a vontade do Senhor. Então aqui esses versículos que eu separei, é claro que existem outros versículos que vai tratar de organização de tempo, de melhora da sua estrutura, né, de execução das suas rotinas, mas eu quis separar esse porque eu entendi assim que esses versículos eles estão nos orientando como buscar a sabedoria na utilização do melhor presente que nós ganhamos do Senhor, que é o tempo, que é o direito de usufruir da nossa vida num período de maneira adequada. Então aqui existe assim momentos em que nós usamos e que não agrada a Deus, com atitudes, com comportamento, e às vezes são coisas lícitas. Mas é porque que está não agradando a Deus? Porque era momento de você estar fazendo uma coisa e você está fazendo outra. E isso é a maior necessidade que nós temos hoje de buscar. Porque, por exemplo, se você investe demais o seu tempo no trabalho e você não está influenciando seus filhos, e você não está amando o seu cônjuge, você não está cuidando do seu cônjuge naquele momento que era dele, que era dos seus filhos ou que era do seu cônjuge, então você não está fazendo aquilo que agrada a Deus, porque você está suprimindo uma coisa que você deveria fazer para fazer outra que já era hora de você ter parado. Então isso é algo que eu realmente assim quero aplicar na minha vida, ensinar na minha casa. Estou compartilhando com você para que de repente isso possa ser para você uma inspiração ou um estímulo, como diz aqui em Hebreus 10:24, que é para considerarmos uns aos outros para que estimularmos ao amor e às boas obras.
Então, que seja para você esse momento desse estudo de organização do tempo. Como você tem organizado seu tempo aí nas áreas da tua vida? Você tem contado os seus dias e procurado ter um coração sábio? Você tem procurado a luz para que as suas obras sejam manifestadas na glória de Deus, na graça de Deus, na presença de Deus? O que você tem feito tem dado fruto? Para você saber se esse teu tempo está sendo utilizado de forma correta, ou você está vivendo uma vida atropelada, que você não está conseguindo, coisas que você já deveria ter feito, tá lá cada dia mais para trás na tua agenda. Ou de repente, quem sabe, você nem agenda não tem, né? Aí você fala, não consigo, e tudo você tá ali atropelada. Ontem eu falava com uma pessoa e ela estava atrasada em me dar um feedback. E aí ela reclamou comigo, ela falou assim, puxa, hoje eu tô naquele dia, mas só que ela disse assim, hoje, né? Só que a vida dela é assim. E ela disse assim, hoje eu tô naquele dia que eu tô tentando fazer tudo e não estou conseguindo fazer nada. E aí eu falei, mas daqui a pouco eu te respondo. E ela não me respondeu. E isso era de manhã, passou o resto do dia e ela não conseguiu me responder. Então assim, ela vive fazendo promessas em relação ao tempo, mas não consegue cumprir. Por quê? Porque está desorganizada, porque não faz uma ordem do que é prioridade, do que é importante e daquilo que não pode deixar de ser feito. E aí não adianta ficar fazendo as promessas, mas eu vou fazer, tem que pegar e organizar. Em relação aos filhos, tem uma frase, né, do livro que eu estou lendo que diz assim, não é fácil passar tempo de qualidade com os filhos, independente da idade, mas precisamos de ajuda de Deus para isso. Boas conversas, risadas, carinho, presença. Isso sim faz toda a diferença. Hoje é o dia de orar pela organização do nosso tempo, para que possamos dedicar momentos de qualidade para os nossos filhos. Então essa última é o último parágrafo do dia de hoje, e eu assim quis ler para vocês, porque muitas vezes os nossos filhos é que são suprimidos, porque as outras coisas nós entendemos que temos que fazer, e os nossos filhos eles podem esperar. E isso é um erro que nós cometemos. Quase sempre pensamos que eles podem esperar, fica para depois, e enquanto as necessidades deles não estão sendo satisfeitas por nós, nas coisas que competem a nós satisfazê-las, eles vão procurar em outro lugar para satisfazer essa necessidade. E aí sim nós começamos a correr riscos sérios, riscos de perdê-los para algo lá do mundo. Porque as propostas estão aí, abertas, escancaradas, oferecendo o tempo todo. Então, nós precisamos hoje cuidar e orar ao Senhor para que Ele venha nos ensinar a dedicar tempo na nossa casa, a dedicar tempo para os nossos filhos, a dedicar tempo para o nosso esposo. E lá no nosso trabalho, lá no nosso ministério, com os nossos amigos, com aquilo que nós precisamos fazer na vida social, na estrutura onde nós estamos inseridos, todos esses momentos precisamos ter determinado, fatiado dentro do nosso dia, de maneira sana, de maneira adequada, para que a glória de Deus esteja resplandecida em nós. Não tem problema nenhum se você não consegue fazer tudo no mesmo dia, então você fracionar isso em outros dias, ou então você abrir mão de alguma coisa para que aquilo que você está fazendo, você fazer com qualidade. Só lembrando que das áreas da tua vida tem algumas coisas que você não pode de jeito nenhum abrir mão. Então é bem por isso que tem que se organizar. Se você consegue fazer, por exemplo, em relação à oração, que é uma coisa que você não pode de jeito nenhum abrir mão. Se você vê que dentro da organização do seu tempo você não consegue fazer 1 hora, faz meia hora. Se você vê que não dá para fazer meia hora com qualidade, faz 15 minutos, mas faça com qualidade. E é isso que vai agradando ao Senhor, como diz aqui em João 3:21. Mas quem pratica a verdade, porque isso é a verdade. Quanto tempo você consegue? Meia hora, então é meia hora. Mas quanto tempo você consegue de verdade? É 3 minutos, então é 3 minutos. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então esse versículo ele é muito revelador em relação a você não ficar tentando te trapacear em relação ao uso do seu tempo, tentando te enganar, dizendo que fez o que não fez, ou que fez um negocinho lá meia boca.
Então não, hoje vamos abrir os nossos olhos para essa organização do nosso tempo e honrar ao Senhor no uso do nosso tempo de maneira sana, de maneira pura, de maneira genuína, porque o nosso tempo, ele é muito precioso. Ele é muito precioso, o Senhor que nos deu, e nos deu com o direito de usar da maneira como queremos. E quando o salmista fala, ensina-me a contar todos os dias, para que eu possa ter um coração sábio. Ensina-me, Senhor. E quando Paulo adverte ali os Éfesos, dizendo, vede prudentemente como andais. E ele diz, não como nércios, mas como os sábios. Então, que o Senhor nos ajude a andar como sábios neste dia, aproveitando o nosso tempo, estruturando a nossa rotina com tudo aquilo que nós precisamos fazer, que está no nosso coração, que nós entendemos que faz parte do plano de Deus para as nossas vidas, mas de maneira sana, de maneira organizada, de maneira adequada, para que as pessoas que esperam o resultado, o feedback daquilo que nós estamos fazendo, elas possam realmente receber com qualidade, com amor e respeito. Amém, minhas irmãs? Eu aguardo vocês no próximo estudo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos ajude na organização do nosso tempo. Amém?